Bom dia, como vocês se encontram? Espero que bem, assim como eu também hoje me sinto bem. Já fiz uma visita logo de manhã cedo no hospital, mas nada pode mudar e roubar a nossa alegria. Vamos hoje mais um tema de tantos que nós temos querendo falar com vocês. Tem muito a ver hoje com o relacionamento. Tem muito a ver hoje dessa comunicação de uns para com os outros. Seja ele na família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre familiares, ou até mesmo no ambiente de trabalho, de escola. E nesse relacionamento que nós buscamos ter, às vezes nós escorregamos, usamos essa palavra, para um lado bem complicado. É querer que as pessoas mudem, sejam diferentes, dentro da sua visão, dentro da sua forma de ser. Você não aceita aquela pessoa por algumas razões e se esforça e luta e se desgasta por querer mudar essa pessoa. Seja o chefe, e eu nunca me esqueço uma vez ali na cidade de Cornélio Procópio, quando eu entrei numa loja, e eu não digo o nome da loja porque geraria uma propaganda caríssima. Eu conversando com um dos vendedores que estava me atendendo, e ele tendo uma dificuldade para chegarmos a um acordo e um desconto, eu disse: chama o seu gerente. Ele disse: não, o meu gerente é um mala sem alça. Ele já me disse tudo do relacionamento dele com aquele gerente. Um mala sem alça. Você já tentou carregar uma mala pesada sem alça? É difícil, é complicado. Agora, falando um pouco sobre essa questão, dentro dessas pessoas, entre todas essas pessoas nas quais a gente se relaciona com elas, e queremos, às vezes, que elas sejam diferentes, mudem, isso gera um desgaste, como eu já disse, muito grande. E falemos um pouco dessas pessoas que nós chamamos pessoas difíceis. Existem pessoas difíceis de lidar com elas. Não é fácil. E a pergunta é: você está tentando mudar pessoas que não querem mudar? Porque tem aqueles que ele é terco. Usemos a palavra terquidade. Terco. Ele não quer mudar, ele está bem assim, ainda que ele está consciente de que não está fazendo as coisas corretas, mas ele não quer mudar. E se desgasta aqueles que querem mudá-lo, porque ele é terco. A Bíblia usa a palavra insensato. Insensato. A insensatez. Não quer mudar. Não importa as consequências. E você lidar com essas pessoas não é fácil, e muito menos querer que elas mudem. Então a pergunta é: você tem tentado mudar esse tipo de pessoas? Eu, uma ocasião, estive na cidade de Sincelejo, quando era missionário aí, e uma mãe implorou que eu fizesse uma visita para sua filha. E a filha era gerente de um dos hotéis ali naquela cidade. E cheguei para conversar com a filha dela. E conversando com essa filha dela, depois de quase uma hora de conversa, eu simplesmente cheguei à conclusão que ela não queria mudar. Ela se sentia muito bem como era, como estava atuando, o que ela fazia, não importando as consequências que podiam trazer. Ela não queria mudar.
A mãe não ia mudar, a igreja não ia mudar, o pastor, ninguém ia mudar ela. Só uma obra sobrenatural da parte de Deus, que é o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós, humanamente, com nossos conhecimentos, com tudo aquilo que a gente se prepara, querer mudar as pessoas pode ser uma carga muito árdua e quase, muitas vezes, impossível. Então, a pergunta é, vai permitir você que esse tipo de pessoas te roubem a tua paz? Te roubem a tua alegria? Por você viver, amanhece e anoitece, pensando nessas pessoas e querendo que elas mudem? Vamos observar algumas coisas hoje para que possamos prosseguir. Até que ponto vale a pena manter um relacionamento tóxico? É uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Até que ponto vale a pena manter um relacionamento tóxico? É possível amar alguém sem permitir que essa pessoa machuque você? Pergunta. Você está estabelecendo limites ou construindo muros? Como identificar uma pessoa que está drenando sua energia emocional? Você está em paz ou apenas evitando conflito? Eu gostaria que você, ao ouvir essas perguntas, pudessem responder com a sua experiência e com o que você está vivendo. Porque é muito complicado, mas demasiado complicado. A Bíblia diz que aquele que vive ao lado de uma mulher rinchosa é como morar numa casa de goteira, onde chove dentro. E assim vai. Provérbios está cheio de conselhos dessa natureza. Inclusive, no capítulo 19, versículo 11, disse: o sensato não perde a calma. Esse aqui é importante. Que essas pessoas não te roubem a tua calma, a tua paz. Porque isso é o que acontece. A gente querendo mudar, elas não mudam e a gente começa daqui a pouco a perder essa calma. Mas a Bíblia diz: o sensato não perde a calma, não perde o controle. Como diz, não sei se lá no seu estado, não perde as trincheiras, não perde a rede, ele mantém ali na posição, mas conquista o respeito ao ignorar as ofensas. Um versículo maravilhoso. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Tem que ignorá-la. Como diz os hispanos, resbala. Quando o camarada está assim todo lambuzado de óleo e você joga água nele, não pega, o óleo não deixa que ele resbala. Se nós estamos nesse azeite aí, como diz, ungido com o Espírito Santo, só resbala. Nada consegue tirar você do foco. Mantenha calma, seja o que for. Nesse caso, então, é melhor deixar, orar, crer, confiar e esperar em Deus. Quantos testemunhos eu ouvi de mulheres que passaram uma vida toda querendo mudar o esposo e não foram capazes de mudar. E o que aconteceu? Se enfermaram, viveram uma vida triste, uma vida infeliz, porque ela queria que o esposo fosse diferente. É melhor você manter a calma, deixar isso nas mãos de Deus e viver a vida plena que Ele tem, porque cada um é responsável pelo que faz. Aquilo que ele planta,
ele vai colher. Você pode aconselhar, você pode orientar, mas sem querer que a pessoa mude. Você pode desejar, mas a opção é dela. Eu tenho aqui um livro, e eu gostaria que você... Tenho apenas 19 livros desse, não é muitos, que pode ajudar você exatamente lidando com pessoas difíceis e relacionamento que exige uma automanutenção. Olha só o sumário deste livro. Você está lidando com pessoas difíceis? Por exemplo, o crítico, aquele que reclama com frequência. Nada para ele está bom. Se está chovendo, ele reclama. Se está sol, ele está reclamando. Se está o tempo nublado, ele reclama. Para tudo ele reclama. Essa comida está fria, essa comida está muito quente. Essa comida não tem sal, essa comida tem muito sal. Ele vai sempre encontrar uma coisa para reclamar. É o crítico. E dá conselhos não solicitados. Reclamar com frequência. O Marte, aquele que eternamente a vítima e desolado na autocomiseração. Ele sempre se faz de vítima. Pobrezito de mim, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Ninguém. Ele é a vítima. Tem que dar um troféu para ele. É difícil mexer com esse tipo de gente. Se faz de vítima em tudo. O desmancha prazeres, esse você já ouviu, aqueles desmancha prazeres, os pessimistas, é automaticamente negativo. Tudo para ele é negativo. O rolo compressor, cegamente insensível aos outros, passa por cima de tudo, não está nem aí. Não importa quem seja, por cima de pai, por cima de mãe, não está nem aí. É o rolo compressor. Por onde ele passa, ele vai destruindo tudo, machucando todo mundo. É bom conhecer primeiro esse tipo de gente, poder você entender, para poder você não se machucar. O fofoqueiro, misericórdia, espalha boatos e faz vazar segredos. Fofoqueiro. Eu não quero que você ria do que eu vou dizer, mas eu escutei que numa reunião, uma certa vez, entre 3, um disse: rapaz, estou com um problema sério. Aí conte, eu vou contar para vocês me ajudar. E contou o problema dele lá. Não era muito grave, não, era problema de dinheiro. Ele gostava de... Aí depois que contou, o outro também contou dele. E o seu, rapaz? Acho que eu não conto o meu, não. Conte, rapaz, conta, eu já contei, conta. Ele contou o problema dele. O problema dele era, parece que não podia ver uma mulher. E aí o terceiro ficou com a cabeça baixa pensando. Ele estava pensando até que ele estava buscando um conselho para dar para ele. Ele falou: conta o seu. Ele disse: não, o meu não conta, não. Conte, rapaz, não. Como é que vai fazer isso? Nós já todo mundo contou aqui, você não vai contar o seu. Eu já contei o meu, ele contou o dele, e você agora, não, assim não. Ele falou: bom, vocês querem que eu conte? Conte. É que eu sou um fofoqueiro, estou que não me aguento para sair daqui contando para todo mundo. O fofoqueiro, ele, misericórdia, chega, inventa coisa. É um tipo de gente. O controlador obsessivo, incapaz de delegar e de deixar as pessoas serem elas mesmas. É aquele controlador. Tem que estar tudo controlado por ele. Se não passar por ele, é problema. Não, esse eu não vou falar, não. O traíra. Incontrolavelmente duas caras. Traíra. O indiferente,
O monstro de olhos verdes arde de inveja. O vulcão solta vapor e está prestes a entrar em erupção. A esponja, constantemente em necessidade, mas não dá nada em troca. Meu Deus, tem misericórdia. É que quando eu vou falando isso, vai me surgindo lembranças e eu não posso falar, porque aí eu seria não pode. O competidor sempre pronto para retaliar. O viciado em trabalho vive sobrecarregado e nunca está satisfeito. O fretador faz insinuações que podem chegar ao limite do assédio. O camaleão, o ávido em agradar e evitar conflito. Eu vou parando por aqui porque a lista é enorme. Para que nós possamos viver saudavelmente, em paz, em calma, em tranquilidade, é preciso saber com quem nós estamos nos relacionando. Ao conhecer, você saber então como atuar e por manter a calma. Se você precisa de ferramentas, aqui está. Lidando com pessoas difíceis. Eu só tenho 19 livros. O preço desse livro ele é R$18,90. Mas se você ligar hoje, sexta-feira, pode ligar para comprar todos, pode ligar para comprar 1 ou 3. Eu vou te vender por apenas $10 um livro deste. Tá bom? Estou te aguardando. Até às 3 da tarde eu estarei por aqui. Se você deixar para ligar amanhã, pode ser que já não tenha mais neste preço. Tenha todos um dia maravilhoso. Olha para o teu lado, olha para o outro e que tipo de pessoas que você está se relacionando. Seja quem for, mantenha a calma.